Paz do Senhor, irmãos. Todos acostumados com esse microfone. Muito bom estar com vocês aqui, na presença de Deus. E louvar a Deus é coisa maravilhosa, né? Tá junto com vocês aqui, onde a gente iniciou adorando, onde a gente aceitou Jesus como Salvador. Amém? Então, eu queria que você acompanhasse em nome de Jesus, Mateus capítulo 6. A partir do verso 25, em nome do Senhor. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Nós estaremos lendo para a glória do nome do Senhor. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o alimento mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não haveis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por o ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste sim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou o que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Senhor, obrigado por esse tempo, Senhor. Eu agradeço a Ti por hoje estar aqui junto com meus irmãos, Pai. Senhor, essa ansiedade boa de estar aqui, poder falar da Tua palavra, hoje, Senhor, me traz aqui, Senhor, alegria, porque eu tinha desejo de estar aqui com meus irmãos, tinha desejo de matar a saudade, de olhar para eles e estar junto com eles, Pai, porque aqui aprendemos juntos a viver a Tua vontade, meu Deus. Obrigado, Pai, porque essa ansiedade não nos trava, essa ansiedade, Senhor, por estar desejando estar próximo do nosso irmão, que nos faz, Senhor Jesus, felizes, Pai. Ela nos ajuda a fazer a Tua vontade. Eu Te agradeço, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado e tem conduzido nós nesse tempo para a Tua glória, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, vencendo a TAG. Jesus, Ele traz orientações para nós vivermos na presença dEle, de tal forma que tudo aquilo que traz insegurança para mim e para você, nós precisamos levar a Ele. Não há possibilidade da gente dizer, muitas vezes, que nós não precisamos do nosso Senhor. É bem comum todos nós enfrentarmos esse medo que foi trazido aqui pela a nossa irmã Vicky, né? Esse medo que traz segurança para nós. Muitas vezes a gente sabe, vamos supor, igual ela contou o exemplo desse cachorro, pitbull, que poderia entrar aqui dentro da igreja, ia ser o total desespero por todos nós, se ele fosse um cachorro violento. E esse medo ia produzir em mim e você realmente uma reação de fugir, para que a gente não pudesse ser atacado por esse animal. Então, nós temos esse medo,
que nos protege. Agora, a ansiedade, como bem disse ela aqui, ela, em muitos casos, ela é boa quando a gente tem essa ansiedade de se preparar, tem essa ansiedade que ela não venha travar cada um de nós. Então, quando nós deixamos com que a ansiedade ela trave nós, ou seja, a gente parece que a gente não conhece, não analisa o nosso corpo como ele está. E quando ela começa a travar-nos, é onde nós corremos sérios riscos. E Jesus, ele mostra para nós, aqui, a partir do verso 25, para nós olhar para dentro de cada um de nós, para nós observarmos como nós estamos vivendo. E eu acho interessante também que Paulo, quando ele trata do corpo de Cristo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 28, e é bom que você vá conferindo, porque se eu estiver errado, você vai me corrigir depois, mas ele vai dizer assim: examine, pois, o homem a si mesmo. Fazer esse exame de como nós estamos vivendo. De como nós estamos vivendo. Nesses últimos dias, confesso a vocês, eu tenho vivido uma vida bem corrida, bem atarefada, e que, até que falei para Vicky, por que me chamaram para pregar? Eu estou com a amidalite aqui, inflamada há 2 semanas. Então, preste atenção no que está acontecendo comigo. E eu estou aqui nessa situação enquadrada aqui, né, nessa situação de descarga mesmo, de ansiedade, que eu preciso realmente ter esse cuidado e esse olhar examinando a minha vida, como que eu estou, para que isso não venha se tornar realmente um prejuízo para a minha saúde. Então eu preciso analisar e ver aonde eu posso melhorar nisso. Jesus, ele trata isso para comigo, com você, porque ele quer ver o nosso bem-estar. Jesus mostra isso para mim e para você, que ele quer ver o nosso bem-estar, e ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Então, no primeiro olhar, a gente precisa olhar para nós. O que está acontecendo comigo e com você, que muitas vezes nós estamos inquietos? O que está acontecendo? O que está acontecendo conosco, que muitas vezes nós não paramos, nós não analisamos a nossa vida e não colocamos diante do Senhor, e também não nos corrigimos naquilo que nós precisamos corrigir, como os comportamentos que nós temos, para que a gente viva uma vida tranquila, uma vida confiante no Senhor. Então, nesse primeiro olhar aqui, e aí nós vamos ficar com esse texto somente, ele é do 25 ao 32, ele vai trazer então o 25, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, o quanto haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus. Aí quando a gente olha para tudo isso, né, Jesus vai mostrar a questão da importância a que nós damos à nossa vida. Muitos não têm dado importância à sua própria vida, na questão do cuidado da vida, porque a vida é mais importante do que a veste que eu estou, a vida é muito mais importante do que talvez a minha ansiedade em fazer uma casa, do que eu ter uma ansiedade maluca por ter um carro zero, eu tenho uma ansiedade maluca por querer me dar bem na vida. Então, a vida é muito mais importante. A vida, ela traz para mim e para você realmente a responsabilidade de olhar para dentro de nós e analisarmos como estamos vivendo. É interessante que a vida é uma dádiva de Deus para cada um de nós. Ele doou-nos graciosamente. Ele protege com o seu terno cuidado. Quando pensamos nisso, nos vem à mente outra pergunta. Aquele que dá a vida para cada um de nós, também nos dará tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Você acredita assim? Assim, do meu ouvir aqui, eu acho que uns 70% diz que acredita. Vocês acreditam assim? Amém? 100%.
Amém. Então, é dessa forma que Deus quer cada um de nós. E aí é interessante, irmãos, porque Ele vai trazer para nós, aqui, essa proposta de tema, que nenhuma dificuldade, ela pode ser acima da graça de Deus que nos alcançou. Nenhuma dificuldade, ela pode sobrepor a graça de Deus que alcançou a minha e a tua vida. A soberania de Deus sobre todo o universo, nós não podemos desprezar. Porque se Deus deu a vida a cada um de nós, com certeza também, Ele tem dado tudo aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que nós necessitamos. E aí a gente precisa, voltando aqui, olhar novamente para dentro de nós. Sempre fazendo esse autoanálise. Aonde nós temos recorrido as nossas dificuldades de alcançar alguma coisa, aonde nós temos recorrido? Nós temos recorrido no nosso próprio esforço, nós temos recorrido na nossa capacidade de conseguir as coisas. Aí aqui o texto vai trazer claramente para nós, que é a comida, o beber, o nosso corpo, né? Aonde a gente está procurando? Aonde está a nossa procura? Será que a nossa procura está em Deus? Será que a nossa procura real, quando nós analisamos a nossa vida, nós temos colocado em Deus? Onde nós temos colocado? É interessante que a palavra de Deus, ela fala desse eterno amor que Deus sente por cada um de nós. Dessa importância que Ele olha para cada um de nós e Ele dá a cada um de nós. Então aqui a gente está nos 250 aqui, pastor? Então, eu quero dizer para você que Ele olha para todos individualmente. Ele olha para a minha necessidade. Ele olha para a minha dificuldade, talvez, em lidar com essa ansiedade excessiva. Só que eu preciso também tomar as minhas atitudes. Eu preciso tomar as minhas atitudes diante de certas situações para que eu consiga realmente estar dentro desse propósito de Deus. E como é difícil. E aí a gente precisa lutar contra a gente mesmo. O que nós temos feito para que isso mude? No segundo tópico aqui dessa mensagem, a palavra de Deus, ela traz para nós um segundo olhar. E é interessante você olhar a partir do verso 26. O segundo olhar deve ser olhar para a criação. O olhar para a criação. Olha o que o texto traz a partir do verso 26. E aí eu conto com a ajuda dos nossos irmãos lá de cima, da mídia. Eles vão transmitir algumas imagens para nós aqui. E eu queria que você analisasse essa imagem. A partir do verso 26, não vai dizer assim, irmãos: observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Nesse texto, irmãos, nós somos chamados a olhar para a natureza, para tudo aquilo que Deus criou. E é tão maravilhoso a gente olhar para a natureza. Certa vez estávamos na marcenaria lá, e lá tem um fundo que é um mato. Quem já foi para lá conhece. Daí da janela da marcenaria tinha uma árvore, que acho que ela sofreu uma queda, e ela ficou com um galho, um tronco bem grande, comprido, caindo para o lado do terreno da marcenaria. E ali tinha alguns buracos nessa árvore. E nesses buracos tinha pica-pau chocar nesse buraco, ia tucano. E num desses dias a gente começou a olhar, depois que chocou umas 3 espécies de pica-pau, porque tem várias cores. Teve, num intervalo desse, um tucano que foi lá e chocou, e esse filhotinho caiu
desse ninho. E é interessante, irmãos, que o texto ele está falando justamente disso. Você observar esses animais, essas aves, como que elas se alimentam, como que eles se cuidam. Se a imagem estiver aí, eu queria... Opa, obrigado. Olha que lindo, irmãos. Então, a gente vê aqui que o texto está trazendo para mim e para você observar isso. Observar e olhar para dentro de nós. E aí ele diz assim: observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, vocês não valem mais do que essas aves? Nós valemos muito mais. Mas é para nós olharmos para isso. É para nós olharmos para a criação de Deus, porque elas refletem o cuidado de Deus sobre as aves e também sobre cada um de nós. Então, vale a pena muitas vezes nós pararmos e analisarmos como Deus tem cuidado de tudo. Como Deus tem olhado para cada criação dele e como que ele cuida. E aí, o texto, verso 20, a partir até 27 em diante, vai dizer: qual de vós, por ansioso que esteja, pede para acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como cresce o lírio dos campos. Eles não trabalham, nem fiam. E aí eu queria que a imagem do lírio do campo. Irmãos, nesta imagem, nós vemos aqui, ela é bem clara ali, mas é a coisa mais linda que tem essas plantas. Porque elas tiram a seiva, a gente vê aqui o cuidado grandioso de Deus, e Deus pede para a gente olhar para isso, para essas plantas que florescem, que expressam realmente esse cuidado de Deus com a natureza. E aí a gente olhar novamente para dentro de nós e observarmos se nós temos realmente colocado a nossa vida diante de Deus para que Ele cuide de tudo da nossa vida. Então, olhar para a criação de Deus, em Salmo 72, verso 19, eu queria que você acompanhasse lá. Salmo 72, verso 9, ele vai dizer assim para mim e para você: irmãos, verso 19. 72, verso 19. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se enche toda a terra. Amém. Amém. Toda a terra enche da glória de Deus. Sabe que essas flores, esses pássaros, tudo que a gente vê da criação de Deus, ele manifesta essa glória de Deus, o poder de Deus, o cuidado de Deus. E o cuidado de Deus, ele vem também para com a nossa vida, porque nós refletimos a glória de Deus. E aí, nós vamos ver outros textos, Números 14, também vai dizer que a terra se enche da glória de Deus. Quando nós observamos tudo isso, nós precisamos olhar para dentro de nós. Porque realmente há em Deus esse cuidado por todos nós. Há em Deus esse cuidado por mim e por você. Há em Deus realmente esta bondade dele alcançando a mim e a você. Quando lemos esses versículos, não devemos deduzir que devemos ficar de braços cruzados, esperando tudo cair do céu. E isso aqui é muito importante, porque em Salmo 128 vai dizer, que nós vamos trabalhar, e eu quero que você acompanhe, eu quero ler esse texto, Salmo 128, a partir do verso 1. Nós não podemos ficar de braços cruzados.
E aqui eu peguei essa lição para mim, o ponto de equilíbrio da nossa vida, como que está? Porque diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha só o que diz o verso 2: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e te irá bem. Amém? Então o trabalho, ele é algo bom, ele é algo maravilhoso para a nossa vida. Nós vamos ser felizes, nós vamos ser bem-sucedidos, nós vamos ter a bênção de Deus para a nossa vida, nós vamos ter o cuidado de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz em Gênesis: do suor do teu rosto comerás, feliz será e te irá bem. Amém? Então preste atenção que Deus, Ele deixou para mim e para você todas essas recomendações para que nós fôssemos bem. Amanhã cedo, a minha proposta é o seguinte, irmãos: 7 horas, sair com a minha bike e atravessar essa cidade para me olhar os lírios dos campos, olhar os pássaros. Sabe, a gente precisa disso. Eu e você precisamos disso. Nós precisamos olhar. Nós precisamos contemplar aquilo que Deus fez. Nós precisamos tirar de exemplo daquilo que Deus tem cuidado à nossa volta, para a gente olhar para dentro de nós e refletirmos: Deus, faça isso em mim também. Às vezes é nós que não deixamos Deus fazer em nós. Nós não damos tempo para Deus, para Ele falar comigo e com você. Eu fui ali na classe doutrinária e saí abençoadíssimo dali, o pouco tempo que eu fiquei com eles ali, porque o Cauê falou uma palavra que eu falei: meu Deus, era isso que eu precisava hoje. E a gente precisa olhar para aquilo que Deus fez. Um terceiro olhar é o olhar para o reino de Deus. Talvez a gente já está olhando para dentro de nós, já olhamos para dentro de nós. Talvez a gente já olhou para a natureza de Deus, a gente tem contemplado em excessiva a natureza de Deus todos os dias. A gente tem tempo para olhar a natureza de Deus. Mas talvez a gente não tenha olhado para o reino de Deus. O nosso olhar está em outras coisas. O reino de Deus, se der tempo, pastor, eu vou. Se não der, eu não vou poder ir. A partir do verso 33 ou 34, eu queria que você acompanhasse comigo de Mateus, capítulo 6. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. Olha que maravilhoso isso. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Como que está essa ordem? Na mensagem aqui, o reino de Deus está por último, está em terceiro lugar. Como que nós estamos fazendo com isso? Será que nós estamos deixando por último o reino de Deus? Eu creio que nós precisamos dar uma atenção toda especial para o reino de Deus. Porque Ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Colossenses, eu queria que você pegasse em Colossenses 3, também, a partir do verso 2 ao 5. Olha o que a palavra de Deus nos diz: pensai nas coisas lá do alto, não na que estão aqui na terra, porque morrestes e a sua vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém? Irmãos, preste atenção que aqui também o texto trata para mim e para você
das prioridades da nossa vida, como que estão? Como que está o nosso olhar? Porque quando nós priorizamos só uma coisa, que é realmente aqui na terra, parece que nós estamos sendo, como o texto está dizendo para nós. E aí a gente daqui a pouquinho vai ler esse texto novamente. Nós tem um detalhe nesse texto, que realmente é aquilo que o professor Cauê ali na doutrina falou. Às vezes a gente consegue atuar bem aqui dentro da igreja, como um ator. Porque eu me visto bem aqui, né? Fico bonito, consigo falar. Mas o que realmente está acontecendo dentro de mim? Será que eu confio inteiramente no meu Deus? Será que essa ansiedade está tomando conta da minha vida a ponto de, sabe, me sufocar e eu não conseguir fazer mais nada? E eu dar prioridade somente àquilo que me satisfaz, somente àquilo que realmente traz para mim uma satisfação visual, uma satisfação emocional e não espiritual para a minha vida. E aí o texto também de Romanos 14, eu queria que você abrisse 14 a partir do verso 17, Romanos 14, verso 17. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas, amém. É justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Amém? Irmãos, a proposta para mim e para você é mudar essa ordem. É nós priorizarmos conforme a palavra de Deus tem dito a nós. Primeiro o reino de Deus. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro. Para ver o que está acontecendo. Porque tem alguma coisa em nós, muitas vezes, que está realmente fora da ordem. E que não está ajudando nós vivemos realmente essa vida intensa com o nosso Deus, de confiança, e a ansiedade tem tomado conta de forma desastrosa para a nossa vida. A Vicky trouxe ali que a ansiedade demasiado, o que ela acontece conosco? Ela trava cada um de nós. Ela trava nós. Talvez um problema que a gente recebe e a gente não consegue realmente digerir aquilo, trava cada um de nós. E a gente não vê solução, a gente não vê realmente uma forma da gente sair, porque muitas vezes o reino de Deus está em último lugar na nossa vida. Eu lembro uma vez que a gente passou uma dificuldade, e aí eu fui olhar o culto online, conforme o pastor Elias falou aqui, quando ele não vem aqui, não está vindo, ele assiste, participa do culto, né? Cultua o Senhor no online. E eu estava aqui também no online cultuando a Deus, e o Tom pregava. E ele dizia sobre lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aquele dia marcou na minha vida. Porque eu passei um dia inteiro meditando nesse texto. E eu falei assim, Deus, obrigado, porque o Senhor, mesmo nessa luta, nessa dificuldade, o Senhor tem clareado o meu caminho. O Senhor tem mostrado como eu preciso agir diante dessa situação. E o Senhor nos abençoou, o Senhor derramou da bênção dEle, da graça dEle. A ansiedade não tomou conta de forma desastrosa na nossa vida, mas a palavra de Deus foi luz para o meu caminho, foi luz para a minha vida e transformou aquela situação. Transformou, porque nós colocamos diante de Deus e Deus honrou realmente a nossa confiança nele. Nós temos colocado diante de Deus toda a nossa ansiedade.
temos colocado diante de Deus toda a nossa preocupação? Quando nós não agimos assim, o texto da palavra de Deus vai dizer para nós que os pagãos, as pessoas que não confiam em Deus, elas agem sem confiar em Deus. Elas agem sem realmente colocar suas vidas diante de Deus e entregar todo o seu caminho, toda a sua vida, toda a sua ansiedade diante do Senhor. São aqueles que não conhecem a Deus. São aqueles que não sabem quem é Deus. Mas eu tenho certeza que você sabe quem é Deus. Você sabe quem é Deus. Nós sabemos quem é Deus. Aí, a palavra de Deus vai mostrar para nós, em Pedro, e eu queria que você acompanhasse, nós vamos para a conclusão desta meditação da palavra do Senhor. Vai dizer assim: conforme as palavras inspiradas de Pedro, estamos sujeitos à ansiedade. E aí a palavra do Senhor diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Agora nós vamos falar todos juntos, amém? Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, amém? Pode ser que você veio hoje aqui cheio de ansiedade. Talvez você veio aqui hoje com a tua vida arrebentada, cansado. Você veio aqui preocupado para uma solução de uma dificuldade que você tem passado. Talvez você veio aqui, conforme o texto que foi dado para que a gente meditasse ali na escola doutrinária, Romanos 8, 26 e 25, a 28, eu queria que você abrisse, eu peço você se portar em pé nesse momento. Talvez você veio nessa situação hoje aqui. Romanos 6, verso 8, 26 a 28. Talvez você veio nessa situação, sem palavras. Talvez você veio na situação de não saber o que falar para Deus. E aí eu quero dizer para você, Romanos 8, 26 ao 28. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito, amém? Então quero dizer para você, vai ter momentos da nossa vida que nós podemos travar diante de situações, mas nós temos um socorro bem presente, amém? Eu e você temos um socorro bem presente. Jesus é aquele que atende a nosso clamor, é Jesus que atende realmente aquele que olha para dentro de si, aquele que avalia realmente a sua vida e diz: Senhor, eu preciso de socorro do Senhor para a minha vida, eu preciso. Aí tem um texto que diz assim: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos teriam o quê? Engolidos. Talvez para mim e para você hoje, o inimigo tenha sido a ansiedade excessiva, da gente estar paralisado,
e a gente não conseguir dizer para Deus: Deus, me socorre. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, olhe para dentro de você, olhe para toda a glória que tem em volta de nós, olhe para os céus. A Bíblia diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração outro dia, e uma noite a outra. Amém? O Deus que nós confiamos tem tudo em suas mãos, tem a sua vida e a minha vida nas mãos dele. Por isso nós vamos colocar diante do Senhor, neste momento, o nosso olhar em primeiro lugar ao reino de Deus. Amém? Senhor, obrigado por este momento, Jesus. Nós te exaltamos pela presença do Senhor aqui conosco, Pai. A tua palavra, Senhor, mostra a cada um, Senhor Jesus, liberdade, Jesus. A tua palavra mostra a cada um de nós, meu Deus, que nós precisamos, sim, ter um olhar em primeiro lugar para o teu reino, Jesus, avaliando as nossas vidas, Pai, olhando para tudo aquilo que o Senhor criou, para o cuidado que o Senhor tem de todas as coisas, meu Deus, e o cuidado todo especial em nossa vida, Pai. Obrigado, Jesus, obrigado pela palavra, Senhor. Senhor, nada, Senhor Jesus, pode impedir um servo teu, que se coloca diante de ti, lançando sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós, meu Deus. A ti seja toda a glória, a ti seja o louvor, a adoração, meu Deus. Obrigado por esse momento, Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estaríamos todos juntos, Senhor, aqui, Senhor, nos colocando diante de ti, dependendo da tua direção, do teu cuidado, Pai, dependendo, Senhor amado, da tua presença e do agir do Senhor. Senhor, ao lançarmos as nossas ansiedades diante do Senhor, Pai, nós pedimos a ti, Senhor, pela infinita misericórdia, que nós deixemos lá, meu Deus, que nós, Senhor Jesus, realmente deixemos aos pés do Senhor, que nós deixemos de fato, Senhor, de verdade, Senhor Jesus, diante do Senhor, para que haja, Senhor Jesus, em nossas vidas, Pai, uma vivência, Senhor, verdadeira com o nosso Senhor, para a tua glória, Jesus. Nós oramos a ti, suplicando a tua bênção, Senhor, e a tua graça, Jesus, para o louvor do teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Irmãos, nós não podemos sair daqui após eu passei uma semana, pouquinho, olhando para essa palavra, e já vai fazer 2 semanas que eu estou com a amidalite inflamada. E tudo que a Vicky disse ali, eu falei: está falando comigo. Por que eles pediram para mim vir pregar aqui hoje, meu Deus? Primeiro a ser atingido sou eu, irmãos. Quero dizer para você que nós precisamos lançar sobre Ele tudo aquilo que tem nos impedido de viver uma vida plena, em plena confiança em nosso Deus.